Povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer mais uma vez entrar dentro do seu lar. Estamos hoje chegando à quinta lição e convidamos 2 participantes para estar conosco hoje. Um você já conhece, esteve na lição passada, e o outro vai conhecer já já. Antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar seu gostei, deixar suas perguntas nos comentários e participar também do nosso grupo no link de WhatsApp, tá certo? Você pode encontrar o link na descrição. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Voltamos. Hoje nós estamos com 2 participantes muito especial. Um você já conhece, é o nosso ancião da igreja, o nosso irmão Júnior. Se você olhar na descrição, vai estar Severino Rodrigues, mas a gente costuma chamar ele de Júnior, tá certo? E hoje alguém vai se apresentar para você, ok? E estamos com ele, o pastor Genilson. Pastor Genilson, fale com os nossos telespectadores aí, manda um grande abraço para eles e ele vai se apresentar para vocês. Olá, minha gente. Que bom estar aqui com vocês, saber que podemos estudar juntos a palavra de Deus. Louvado seja Deus pela presença de vocês. Que Deus abençoe a todos nós ao participarmos desse estudo, que será de fundamental importância para todos nós. Muito bem. Jesus era um homem de oração. Ele gostava de buscar em local solitário para esses momentos agradáveis de comunhão com o Pai. Às vezes, passava a noite toda orando. Também gostava de orar pelos seus discípulos, além de orar pelos que ainda iriam nascer. Sendo Jesus nosso exemplo, em todas as coisas devemos orar como ele orava. Considerando que o Filho de Deus sentia necessidade de orar, quanto mais devemos nós, fracos e pecadores mortais que somos, sentir essa necessidade constante de oração. As orações de Jesus Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionava muito os seus discípulos. E em certa ocasião, eles encontraram concentrado Jesus orando. E isso tocou profundamente os seus corações. E hoje, o nosso tema é sobre a oração. O que Jesus ensinou sobre a oração. Mas antes de começarmos, eu queria convidar o nosso pastor para que ele possa fazer uma oração antes das perguntas. Então vamos orar. Querido Deus, que privilégio nós temos de estarmos com o Senhor em oração nesse momento. Que as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre cada estudante da Tua palavra, pois nós nos colocamos nas Tuas mãos e Te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos lá para nossas perguntas. A gente sabe que Jesus tinha uma vida de oração contínua. Ele precisava disso porque era uma necessidade de Jesus. Os discípulos, ao olharem para Jesus na hora da oração, eles fizeram um pedido muito especial. Júnior, que pedido foi esse? Bom, quando nós vamos para a Bíblia, né? Ela vem justamente responder aos nossos questionamentos com relação a todos os temas relacionados à palavra de Deus. E com relação à oração, no livro de Lucas, capítulo 11, o versículo 1 diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então nós vemos um pedido em especial aqui dos discípulos, pedindo a Jesus que ensinasse ele a orar. Porque imagine você, os discípulos testemunharam grandes milagres que Jesus fez, e antes de executar esses milagres, ele orava ao Pai. Quando foi para a multiplicação dos pães e peixes, ele deu graças, e tudo ali se fez. Então os discípulos, rapaz, ele tem que nos ensinar a orar desse jeito aí, porque tudo que ele pede ao Pai acontece. E eles chegaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos, porque assim como o Pai responde às suas orações, nós queremos que ele responda a nossa também. E nós sabemos que a oração é o meio em qual nós conversamos com Deus, é o telefone do ser humano para com Deus. E ele não tem congestionamento de linha, não tem esse negócio de estar dando ocupado. Quando você para e eleva seus pensamentos a Deus, Ele está pronto para nos ouvir.
Muito bom. Então quer dizer que a oração é a necessidade que os discípulos sentiram naquele momento. É porque sem a oração não tem como a gente ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus ele ensinou uma oração modelo para os discípulos naquele momento. Pastor, que oração foi essa e qual é a importância dessa oração na vida dos discípulos? Interessante que em Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 2, nós vamos ver o modelo de oração que Jesus ensinou. E a Bíblia diz assim: então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve e não nos deixes cair em tentação. Então essa oração, ela tem um padrão, ela tem alguns princípios, né? E por que uma oração modelo? Porque em todas as orações nossas, elas devem obedecer a alguns princípios. O primeiro princípio é você agradecer a Deus, né? É você poder louvar a Deus, agradecer pelas bênçãos, louvar pelo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Um outro modelo interessante que nós encontramos aqui na oração de Jesus é a confissão, né? É quando você confessa os seus pecados a Deus, é quando você fala para Deus aquilo que tem lhe incomodado na sua relação com Ele. Um terceiro modelo, uma terceira característica da oração é que a oração nós podemos abrir o nosso coração a Deus como a um amigo. Então nós precisamos contar as nossas necessidades para Deus. Nós precisamos contar as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas. Tudo isso faz parte da oração. E por final e por fim, nós precisamos também reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Então, esse é o motivo pela qual os discípulos ficaram tão impressionados que pediram que Jesus os ensinasse a orar. Muito bem, pastor. A gente também viu outros modelos de oração que Jesus ensinou na Bíblia. Um deles está lá no Sermão do Monte. E Júnior vai até compartilhar um pouco, porque além de a gente aprender que a oração a gente começa agradecendo a Deus, a gente entra no estado de arrependimento, a gente entende que nós podemos conversar com Deus abrindo o nosso coração e ver a grandeza de Deus, e Cristo ensina isso também no Sermão do Monte. E o que é que ele faz e ensina, Júnior, lá no Sermão do Monte para os discípulos? Que tipo de oração Jesus faz lá no Sermão do Monte? Bom, quando nós vamos para a Bíblia, né, em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, a palavra de Deus nos diz: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Então, a oração que Deus nos ensina aqui é justamente a oração entre você e Deus. Um momento a sós entre você e o seu Criador. É aquele momento em que você entra no seu quarto, fecha a porta e você diz: Senhor, senta aqui do meu lado, agora é comigo e o Senhor. Ali nós abrimos os nossos corações, nós fazemos as nossas petições, pedimos perdão pelos nossos pecados. Se for para reclamar, muitas vezes reclamando: Senhor, mas está acontecendo isso comigo. Porque Deus, Ele sabe até que ponto nós possamos aguentar. A Bíblia diz que Deus, Ele não deixará a gente ser tentado numa coisa que a gente não pode suportar. E a oração é quem nos fortalece justamente nesses momentos tão difíceis. E a Bíblia nos diz que a gente não deve estar repetindo de vãs repetições, né?
Porque Deus já sabe tudo aquilo que nós vamos pedir. Ele quer que nós falamos para Ele. Mas este momento tem que ser um momento em especial. Você tem que ter esse momento com Deus. É você e Deus. E Ele estará pronto para te ouvir, para te responder no momento oportuno. Quer dizer que eu preciso de um tempo a sós com Deus. É um momento em que eu possa abrir o meu coração para Deus. E esse momento aí é o momento que eu preciso conversar com Deus a respeito de tudo da minha vida. Com certeza. Deus, ele quer ser, além de Ele ser o nosso Criador e Salvador, Ele quer ser o nosso amigo. E nós temos que conversar com Deus, assim como eu converso com você, com o pastor Genilson, abertamente abrir o nosso coração. Não é tão bom quando você está passando pelo momento de dificuldade na sua vida, você está angustiado, que você chama uma pessoa que você confia, e você começa a abrir o seu coração para ela, você vê que aquela angústia vai aliviando. Imagina quando você parar para conversar com Deus. E Deus ouve as suas orações e Ele responde. Você já experimentou convidar um amigo para ir na sua casa? Já experimentou? Quanto tempo você passa conversando com ele? Você repete a mesma conversa na segunda, no terceiro convite? Ou você sempre tem novidades para conversar? E outra, quando você vai olhar a hora, parece até que passou, né? Porque você conversou, você abriu a sua vida e os dois conversaram tranquilamente e as horas passaram e você nem sequer percebeu. Então, experimente passar esse tempo com Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, Jesus ele faz uma promessa maravilhosa sobre as nossas petições. Que promessa é essa, pastor Genilson? Quando você vai abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 22, a palavra de Deus tem uma promessa extraordinária. Ela diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, quando nós oramos a Deus, a Bíblia nos dá a certeza de que Deus ouve as nossas orações e de que Deus responde ao clamor do nosso coração. Por isso é que nós devemos ver na oração um convite em cada necessidade. Ou em cada necessidade nós vemos um convite à oração. Por quê? Porque a oração é justamente o abrir desse coração para Deus, é a certeza de que Deus nos ouve e a certeza de que Ele nos responde. Interessante, quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ver que várias pessoas na Bíblia foram pessoas de oração. E a gente pode falar aqui de dois personagens, um deles foi Davi. A Bíblia diz que Davi tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Quando você vai olhar para o Daniel, o profeta Daniel, a Bíblia também diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E todas as vezes que eles oravam, eles tinham a certeza de que Deus estava ouvindo a oração deles e que Deus não só os ouvia, mas que Deus também respondia às suas orações. Será que existe alguma condição a mais para que as nossas orações sejam atendidas? Basta apenas a gente pedir, basta a gente crer, ou existem algumas condições? Quando você vai olhar para o que a Bíblia fala sobre a oração, a primeira condição para a oração é a nossa própria necessidade. Essa é a grande maior necessidade. Você está com necessidade, você está passando por um momento difícil na sua vida, você sente necessidade de algo, vá à presença de Deus, porque essa é a primeira condição. E uma segunda condição que eu queria aqui discutir com vocês é a fé. A Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos, ao nos aproximarmos de Deus em oração, nós precisamos crer que Ele existe e nós precisamos também entender que tudo aquilo que Ele quer é para o nosso bem. Quando nós vamos para Mateus, né, no capítulo 7, o versículo 7 e 8, a Bíblia diz para cada um de nós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á,
Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Então é a promessa de Deus para cada um de nós. Se nós em oração pedimos ao Senhor, Ele irá nos ouvir. Agora, a Bíblia também nos orienta de que Deus só responde aquilo que é bom para cada um de nós, porque Deus ele só quer bênçãos para os seus filhos. E Deus só responde da maneira que vai fazer sempre o melhor para a nossa vida. Muito bem. Então, a primeira condição é sentir a necessidade. A segunda é ter fé. Existe mais alguma coisa? Tem alguma terceira condição, alguma quarta? Que é para a gente poder compartilhar com os irmãos? Porque as pessoas precisam saber disso. Elas precisam ter esse conhecimento da palavra de Deus. Porque alguns que estão em casa podem até falar assim para a gente: eu já oro a Deus, eu converso com Deus, mas Deus não responde a minha oração. Então, existe algum outro passo, um terceiro, um quarto, um quinto, dentro da Bíblia, para que a gente possa confirmar? Tem sim. Quando nós vamos para o livro de João, no capítulo 5, né? O capítulo 15, na realidade, quando nós vamos para João, capítulo 15, e o versículo 7, ele diz para cada um de nós assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nesta passagem aqui, a resposta das nossas orações, ela vem condicional à nossa obediência. Porque assim como ele disse, né? Se as minhas palavras permanecerem em vós. Então, muitas vezes nós oramos a Deus e não somos respondidos. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. A palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida não está sendo vivida. Então, ela é condicional. Nós temos que estar em obediência à palavra de Deus. Deus ele tem bênçãos demais para conceder para cada um de nós, seres humanos mesmo sendo falhos e pecadores. E não é porque Deus aqui não está dizendo que só quem vai ter as orações respondidas são aqueles que são santos, não. Que nós não somos santos, nós somos pecadores. Mas é aquele que está se esforçando a cada dia, perseverando. A gente fazemos coisas erradas, mas nós nos arrependemos dos nossos erros. Senhor, dai-nos força para que eu não venha errar mais, para que eu venha honrar o teu santo nome, assim como a sua palavra assim o diz. Então, é muito importante a obediência à palavra de Deus. E o texto ele fala sobre a videira, né? E os ramos que precisam permanecer nele. Como é que a gente permanece nele sem obedecer? Pastor, existe alguma quinta condição? Nós temos falado aqui sobre algumas condições que a Bíblia nos apresenta. Uma coisa interessante é sobre a perseverança na oração. Interessante que no capítulo 18 de Lucas, ali nos é apresentada uma parábola. E o capítulo 18, verso 1, nos diz o motivo pelo qual essa parábola nos é apresentada. Ele diz assim, olha, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, amigos queridos, por que nós devemos orar? Nós vimos vários motivos pelos quais nós devemos orar. E qual é a condição para que as nossas orações elas sejam atendidas? Nós vimos algumas condições para que as nossas orações sejam atendidas. E entre essas condições está a perseverança na oração. E por que nós precisamos perseverar em oração se Deus já conhece todas as coisas a respeito de nós? A condição é porque quanto mais nós oramos, mais nós vamos reconhecendo a verdadeira necessidade. Então não é a oração, ela não serve para mudar a Deus. Na realidade, a oração muda a nós mesmos, porque ela faz com que você vá sentindo a sua necessidade e vai descobrindo a sua real necessidade. Por isso nós não devemos esmorecer na oração. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais nós orarmos sobre determinado assunto, quanto mais nós perseverarmos nisso, mais certeza nós temos que Deus nos ouvirá. Faz sentido porque não muda Deus e muda o ser humano.
Porque uma outra condição vem a questão do perdoar aquele que nos ofende, né? Está lá na oração do Pai Nosso. E quando a gente vai também para a Bíblia, a gente vai para uma condição que tem que ser pedido segundo a vontade de Deus. Não é dentro dos nossos critérios, mas é se realmente Deus permitir, aquela bênção pode acontecer, o meu pedido pode ser realizado. Júnior, existe alguma outra condição? Existe sim. Quando nós vamos para João, capítulo 14, e o versículo 13, a palavra de Deus diz assim: e tudo quando perdides em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, uma condição para que as nossas orações sejam atendidas é justamente pedir elas em nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado. Então, não tem esse negócio de eu estar pedindo a Deus e amém, não. Eu oro, eu faço minhas petições e digo: Senhor, mas tudo isso eu peço no doce nome do teu Filho amado Jesus, porque foi Ele que pagou o preço do meu pecado na cruz do Calvário, e somente através dele vem a minha salvação e redenção. Existem 3 formas de Deus responder o ser humano: sim, não ou espera um pouquinho. Às vezes você pode ter feito uma oração e estar esperando justamente Deus responder, porque vai depender daquilo que você também pede. Porque a Bíblia declara que se você não pedir direito, Deus não vai lhe conceder. Você tem que ver, tem a ver com a necessidade, como já foi dito aqui, tem a ver com fé, tem a ver com perdoar, tem a ver com se aproximar de Deus. E a gente precisa da oração porque ela é muito importante para a nossa conexão com o céu e o nosso relacionamento com Deus. Eu queria que um dos nossos convidados aqui contasse alguma experiência de oração, para que as pessoas pudessem aprender um pouco mais sobre essa experiência da oração. É muito significativa a oração, porque na realidade a oração ela é uma arma poderosíssima na luta com as forças do mal. Então, assim, eu tenho várias experiências de oração, mas uma experiência que me marcou muito é que nós tínhamos uma garota, e essa garota estava muito perturbada do ponto de vista assim emocional, muito assim angustiada, e ela começou a falar coisas desconexas. Inclusive acreditamos que aquela ocasião foi um momento de possessão mesmo. Então nós fomos convidados para estar com aquela garota, e ali nós nos unimos junto com um grupo de pessoas em oração. Nós oramos mais ou menos cerca de 1 hora em oração. E para nossa alegria, Deus de imediato ouviu aquela oração e aquela garota foi liberta para a glória de Deus. Então, na luta contra o conflito, nós precisamos sempre estar em oração. E aí eu queria deixar, viu, o Cleito, uma mensagem aqui para os nossos estudantes da Bíblia, né? O que eu preciso fazer para orar? Eu simplesmente preciso ir a Deus. Eu preciso crer que Ele existe. Eu preciso desenvolver uma vida de oração. No primeiro momento, talvez, a oração não flua-se de maneira muito, né, muito espontânea, natural. Mas à medida que você vai orando, você vai adquirindo hábitos, e esse hábito vai se tornando algo muito assim, você vai percebendo que Deus não é algo abstrato, mas que Deus é uma pessoa muito pessoal, uma pessoa que nos ama e que cuida das nossas necessidades. Eu tive uma experiência com a oração que me marcou muito. Há alguns anos atrás, a minha irmã mais velha, a Lisânia, quando ela estava grávida da minha sobrinha Laura, e o parto dela seria um parto muito complicado. A gente teve que montar toda uma estrutura, porque ela corria o risco de ter um eclâmpsia, né? E teve que, se fosse precisar de sangue, aí o sangue não tinha no hemocentro lá, e eu saí do trabalho desesperado, porque eu era sangue compatível com dela, para doar o sangue. A gente conseguiu mais algumas pessoas, e o sangue teve que ir para
executar o exame ainda e depois voltar para que fosse feita essa cirurgia. E eu cheguei um dia à noite do trabalho para conversar com a minha mãe em casa. E quando eu estava conversando com a minha mãe estava desesperada, chorando. E eu disse à mãe, mãe, não se preocupa não. A gente está fazendo essa correria toda para sangue, os médicos, tudo e tudo mais. Mas no momento da oração, no momento da cirurgia, os médicos vão ver o agir de Deus. A minha sobrinha, ela não estava na posição, teria que fazer a cesárea, né? Como de fato foi feito. Mas ela tinha um risco porque a minha irmã tinha a pressão alta também. E era um risco muito grande. E alguns dias antes, já tinha uma conhecida nossa que morreu nessa situação, com esse tipo de parto. E a condição da minha irmã era essa mesma condição dela. Mas eu dizia sempre à minha mãe, não se preocupa não. Deus, Ele está ouvindo as nossas orações. E eu pedi à minha mãe, quando a minha irmã entrasse na sala de cirurgia para o parto, ela ligasse para mim e me avisasse, Lisânia está entrando na sala de cirurgia agora. Eu já tinha pedido na igreja a oração pela minha irmã, os irmãos estavam orando, e a nossa irmã Odivânia, ela disse, Júnior, quando tua irmã for entrar na sala de cirurgia, tu liga para mim que a gente vai orar junto. Eu disse, tá certo. Quando minha mãe ligou, aí imediatamente eu liguei para nossa irmã Odivânia, e nós juntos oramos, uma oração maravilhosa, onde ali nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. E depois que nós concluímos a oração, o Espírito Santo tocou mais uma vez e me disse, ei, tu está em um tumulto muito grande aqui ainda no trabalho, vai para um lugar bem reservado. E eu fui para um local reservado no meu trabalho, e ali me ajoelhei. Eu nunca orei como orei naquele dia. Eu me abri de uma forma para Deus, que ali foi choro, foi ranger de dente, e chorei, clamei. E ao término, antes de terminar a minha oração, eu senti aquela força que me pegava assim, e levantava. E quando eu disse, mas em nome do teu filho amado, Senhor, seja feita a tua vontade. E quando eu levantei chorando, ainda soluçando, mas aquela paz dentro de mim, como que disse, se preocupa não, a obra já foi feita. Quando eu saio do local, 1 minuto depois, minha mãe liga, olha, Lisânia já teve o parto, Laurinha nasceu, está tudo bem com ela, Lisânia também está tudo bem com ela, não precisou de sangue, não precisou de outras intervenções do médico, e para a honra e glória de Deus, hoje a minha sobrinha é uma bênção, um anjo de Deus na nossa vida, e minha irmã está aí saudável, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Então, Deus, Ele ouve as nossas orações, mas é preciso que a gente vá até Ele, com o coração aberto, coração sincero. Ele está disposto a ouvir as nossas orações. Esse é o Deus a quem servimos, esse Deus maravilhoso. E outro ponto muito interessante, que o Espírito Santo, a Bíblia nos diz que Ele age no momento dessas orações, diz que Ele apresenta nossas orações com choros inexprimíveis diante do trono de Deus. E Ele fala aquilo que nós não conseguimos falar. Então Ele fala aos ouvidos do nosso Deus aquilo que é preciso para que as nossas orações sejam atendidas. Então esse ser maravilhoso, o Espírito Santo, neste momento Ele está nos auxiliando. Então louvado seja Deus, porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Estamos quase terminando o nosso estudo. A gente entendeu que nós precisamos da oração porque é o nosso meio de conversar com Deus. É quando nós sentimos a necessidade, é quando nós vamos buscar um amigo, é quando eu encontro paz e esperança, eu desfruto de um momento melhor ao lado de Deus. E eu quero convidar você para 3 decisões. A primeira, você quer continuar orando? Ou você quer começar a orar? Esse é o primeiro desafio e a sua primeira decisão. Você está disposto a partir de hoje dedicar um tempo à oração e conversar com Deus? Segundo, além das orações, você convidar também os seus familiares a participar dessas orações para que eles possam estar mais perto de Deus. E terceiro, deseja pela graça de Cristo preencher todas as condições para que as suas orações sejam atendidas? Se sim, pode dar o joinha, você pode dizer sim, eu aceito. Pode conversar com Deus. Nesse momento nós vamos ouvir um louvor especial
e que todos possam meditar na letra desse lindo louvor. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fontes e poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Antes de sairmos, antes de ficarmos por aqui, não se esqueça de curtir aí, de dar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e ativar as suas notificações. Nesse momento, o nosso irmão Júnior, ele vai fazer uma oração e que convide a sua família para estar com você e com cada um de nós. Júnior, ora para nós. Oremos sim. Vamos juntos fechar nossos olhos, curvar as nossas frontes e elevar o nosso pensamento ao nosso Deus. Soberano Deus e maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Graças te damos, meu Deus, por mais um estudo da tua palavra, em que hoje aprendemos, Senhor, sobre a oração. Este, meu Deus, que é o meio em que nós utilizamos para falar com o nosso Salvador e Redentor.
Senhor, sabemos que somos falhos e pecadores, Senhor, mas o Senhor ouve as nossas orações. Por isso, meu Deus, te suplicamos que a cada dia, nesses momentos difíceis em que estamos passando, Senhor, os teus ouvidos possam estar atentos às nossas orações, porque somente de ti é que vem o nosso socorro. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ouvir as orações de cada estudante da Bíblia, Senhor, que está estudando conosco. Que as janelas dos céus possam ser abertas sobre a vida de cada um deles e bênçãos sejam derramadas sobre seus lares, sobre a sua família, meu Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa continuar abençoando grandemente o teu povo em todo o mundo, Senhor. Aqueles que estão levando a mensagem de salvação, porque sabemos que muito em breve o nosso Salvador, que hoje está ouvindo as nossas orações, ele irá voltar para nos buscar. E juntos teremos esse encontro maravilhoso nos mais altos céus. E a felicidade será plena e completa por toda a eternidade. Continua conosco, nos dar a tua paz. É o que te pedimos, Senhor, mas fazemos isso no doce nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos juntos mais uma vez. O nosso próximo tema é o que Jesus ensinou sobre o perdão. Você precisa perdoar alguém ou você precisa ser perdoado? Então, não perca o nosso próximo tema. Tchau para todos.